Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora que você está assistindo essa aula agora. Gente, nós estamos aqui na aula 31. Aula 31 nós vamos falar de registro de imóveis, tá? E aí, aqui a gente vai tentar ser bem objetivo, bem direto, bem dinâmico, até porque nós vamos ter a última semana, né, gente? Vocês já estão sabendo, nós vamos ter a semana do revisaço. Então, estou tentando fechar todo o conteúdo com vocês antes do dia 21, para no dia 21 em diante a gente ficar livre para fazer só revisão, tá bom? Só pegar firme na revisão, 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 tá bom? Exercício todo dia, tá bom? E aí, aqui a gente vai tentar ser o mais objetivo possível, dar uma passada em tudo. Ficou dúvida, depois vocês mandam para mim, tá? Caderno 31, a gente vai falar da parte introdutória do registro de imóveis. Gente, aqui a gente tem os atos próprios. Quais são os atos próprios do registro de imóveis? Registro, verbação e anotações. Isso é da atividade notarial registral como um todo. Atos de aquisição, modificação, extinção, transferência, né? De direitos reais, imobiliário e inscrição de vicissitudes e gravames. Então, nós temos aqui, primeiro, registro, averbação e anotação. Quais são as distinções e os fundamentos? O registro, gente, é ato que constitui, transmite, modifica ou extingue direitos reais sobre imóveis. Tem eficácia o quê? Erga omnes. Eficácia erga omnes. Lembra que a gente falou da publicidade? A publicidade é uma publicidade passiva. Na atividade notarial registral, a atividade é passiva e não ativa como a publicidade da administração pública, tá? Então aqui, publicidade passiva. E passiva por quê? Porque ela está aberta a todos, ou seja, ela está acessível a todos e o interessado em buscar essas informações, ele pode fazê-lo através de certidões. E ninguém pode alegar desconhecimento daquilo que está nos registros públicos. Então, a eficácia de um ato praticado na atividade notarial registral, ela tem eficácia erga omnes, ou seja, todos têm conhecimento, todos, ela é oponível a todos, não é só uma relação interpartes. No direito obrigacional, nos contratos obrigacionais, enquanto ela não tem, ou até mesmo contratos de direitos reais, ela não tem eficácia erga omnes enquanto ela não ingressar no folho real, enquanto ela não ingressar nos registros públicos. No momento em que ela ingressa nos registros públicos, aí sim ela passa a ter o quê? A eficácia, passa a produzir efeitos. Na verdade, nesse momento é o momento que ela constitui, extingue, modifica, transfere o quê? Direitos reais. É nesse momento do registro. Aqui acontece e a partir daqui ela começa a produzir os efeitos erga omnes e sai da esfera simplesmente obrigacional, da esfera interpartes, tá? Inclusive tem contratos que são contratos obrigacionais, não são contratos é, reais, mas para inserir neles ou colocar neles efeitos reais, ele é levado a registro. Por exemplo, um contrato de locação. O contrato de locação é um contrato puramente obrigacional, mas eu posso pegar um contrato obrigacional e introduzir nele efeitos reais, para que ele tenha força real. Para que ele tenha força real, eu tenho que ingressar com ele no folho real. E esse registro no folho real me dá o quê? A proteção, uma proteção real para um contrato que é obrigacional. A gente vai ver casos assim, ó, por exemplo, tem um caso lá no 33 da 4591, que diz que deixa claro isso, que se um contrato de locação for ingressar no folho real, for registrado, há possibilidade de você fazer o quê? Fazer a busca do próprio bem, tá bom? Então, assim, é força real para um contrato obrigacional. São possibilidades que o ordenamento jurídico traz, não é em todo caso. Só quando o ordenamento jurídico te der essa possibilidade, tá? Essa possibilidade de você, por exemplo, pegar um contrato de locação, levar a registro com a cláusula lá com a cláusula de vigência, para quê? Para garantir a preferência no momento da venda. E se essa preferência ela for, porque já existe a preferência legal, tá?
Preferência legal já existe. Então, vou mostrar uma diferençazinha aqui. Existe a preferência legal do ordenamento jurídico. Quem é locatário de um imóvel, em o imóvel sendo colocado à venda, à disposição, à alienação, para que ele seja alienado, tem que dar preferência a quem? Ao locatário. Essa é uma preferência legal no ordenamento jurídico. Ah, mas se ela for desrespeitada, professor? Se ela for desrespeitada, quem sofreu contra quem sofreu essa violação do direito de preferência, eu estava pensando aqui, tentando trazer uma outra palavra, né? Em detrimento de quem foi praticado essa alienação, que deveria ser dado ao locatário, ele tem o quê? Ele tem direito a ingressar com ação de perdas e danos, mas nunca de buscar a coisa. Isso no ordenamento jurídico, numa relação obrigacional. Agora, se esse contrato... Por quê, gente? Porque presume-se, né? Não há uma presunção de efeito erga omnes para esse contrato de locação se ele não estiver registrado. Agora, se ele está registrado, no registro de imóveis, ou averbado no registro de imóveis, o que acontece? Ou ele produz, ele é um contrato obrigacional, mas ele tem efeitos reais. E o comprador não pode alegar boa-fé e desconhecimento de que tinha que ter sido dado preferência para aquele locatário. Então, perceba, nesse caso, a preferência desrespeitada, como a lei determina, né, que seja dada preferência para ele, e faz a previsão lá no 33, ele pode o quê? Não só entrar com uma ação de danos morais e materiais, mas ele pode depositar o valor da coisa e solicitar ao juiz que adjudique a ele, depositando o valor. Tá? Porque se a preferência era dele, foi vendida para outro e o contrato ele ingressou no folho real, ele tem o quê? Ele tem como buscar a coisa, porque ela vai ter força real de buscar a própria coisa. Tá bom? Mas a gente vai aprofundar isso lá na frente. Aqui a gente está só na parte geral, zona aqui mesmo, do registro de imóveis. Então vamos lá. E aí você tem que saber qual é a diferença de registro, averbação e anotação. O registro, gente, pelo examinador, ele pode ser utilizado de forma genérica. Eu posso falar registro do contrato de locação, posso falar registro, mas posso estar me referindo à averbação. Por quê? Porque ele pode ser utilizado de forma genérica pelo examinador. Agora, o examinador ele pode usar a expressão técnica desse ingresso de registro no acervo imobiliário. Ele pode falar lá no 167 da Lei 6.015, você tem no inciso 1º o que é objeto de registro e você tem no inciso 2º o que é objeto de averbação. E aí você tem que saber a diferença entre eles. O registro ele é para constituir, transferir, modificar, extinguir direitos, certo? Direitos reais. E a averbação? A averbação, ela ingressa, e aí tem lá o rol, tá, gente? Do inciso 1º e do inciso 2º do 167 da Lei 6.015. E a averbação? Qual é a finalidade da averbação? A finalidade da averbação é inserir nesse registro modificações, gravames, tá? Então, por exemplo, é um ato que vai inscrever modificações, fatos acessórios ou fatos extintivos de direito já registrado. Imagina uma alienação fiduciária que tem ingresso ali, que é registrada na matrícula de um imóvel. Ele entrou como registro. Houve ali o quê? Uma constituição de um direito real em favor de terceiro. Tá? Entrou ali um registro. E aí, esse registro vai permanecer ali até que entre uma averbação modificando essa informação. Imagina, quando o devedor fiduciante quitar as prestações que ele está pagando, ele então vai receber lá o termo de quitação e ele pode o quê? Averbar o quê?
averbar o cancelamento, averbar e cancelar esse ônus reais sobre a matrícula do imóvel, sobre aquele imóvel. E ele vai fazer isso através de averbação, para dar o quê? Para dar a quitação da baixa. Então guarde isso, registro é o ingresso na matrícula de um direito real. Então, você pode pegar aquele rol de direito real e uso capião, vai ingressar ali. Aí a gente vai falar de uso capião depois, porque dependendo da situação, vai ser gerada uma nova matrícula, tá? Nem sempre, não é uma regra geral, tá? É aquisição originária, professor. Isso, mesmo sendo originária, cuidado que tem aí peculiaridades. Usufruto, superfície, os direitos reais de garantia como um todo, né? Hipoteca. E aí ela ingressa havendo ali uma constituição de direito real de terceiro. E depois, após o ingresso do registro, pode vir o que? A averbação, modificando aquela informação que entrou anterior. Então guarda isso. O registro ingressa registrando, criando, modificando, extinguindo. Por exemplo, a compra e venda, o registro. Ela vai extinguir o direito do proprietário anterior e vai transferir para o proprietário atual. Então guarda isso, ok? Anotação, professor. Anotação no registro de imóvel a gente não vê tanto, não é tão comum, mas qual é a natureza jurídica da anotação? É fazer comunicação entre os registros, tá? Guarda isso, a anotação é para comunicar, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Atos de aquisição, então modificação e extinção de direitos reais imobiliários, aquisição por escritura pública de compra e venda, doação, adjudicação, uso capião, então são formas de aquisição, formas de registro. Tá? Modificação, alterações do conteúdo do direito, ampliação da área de hipoteca, isso é a modificação. Tá? Extinção, cancelamento da hipoteca, extinção da servidão, consolidação da propriedade fiduciária. Isso aí é o quê? Isso é feito por averbação, tá bom? Então você vai ver que os atos de extinção em cima de um registro, ele ingressa em forma de averbação. Inscrição de vicissitudes e gravames. Que são vicissitudes e gravames? Alteração do estado jurídico, como mudança de regime de bens do titular, penhora, falência, alteração de nome, divórcio, as coisas que são ligadas a pessoas, né, a alteração do estado civil, por exemplo, está ligada a vicissitudes, tá? A penhora mesmo, falência e vicissitudes. E gravames são direitos reais de garantia. Você pode ter aí os gravames que são colocados, né, ônus reais, uma hipoteca, penhora, aqui a penhora, né, tem o penhor, né, que teria, aí seria de bem móvel. Aqui a penhora é uma determinação judicial para criar um ônus, uma restrição para o bem, tá? Então, uma informação que entra na matrícula, que tem efeitos jurídicos. E isso aí é para afastar o quê? A boa-fé. Não vai impedir a alienação do imóvel, mas vai trazer informações, a menos que essa penhora venha acompanhada de uma determinação de indisponibilidade, tá bom? Mas também nós vamos tocar isso lá na frente, que é só para fazer uma apresentação para vocês. Aí tem os instrumentos. Os instrumentos, gente, quais são os instrumentos que vão criar esses gravames, que vão ingressar no folho real? São ordens judiciais, são títulos registráveis e o requerimento da parte. Por quê? Porque sempre vai ter que se atender o princípio da rogação. Rogação ou instância, ok? Rogação e instância para fazer o requerimento, e aí o título vai ser o título o quê? Qualificado. Tem que qualificar os títulos para poder ter ingresso no folho real, tá bom? Aqui as palavras-chave está aí para vocês, tá? Aqui a gente tem lá a lista dos direitos reais no 1225, né? Propriedade, usufruto, uso, habitação, servidão, efiteuse, superfície, todos esses daqui são registrados, tá?
penhor, hipoteca, anticrédito, concessão de uso real para fins de moradia, concessão de direito real de uso, laje, isso aqui tudo são direitos reais e vão ingressar, eles só são constituídos pelo registro, tá bom? Vicissitude, mudança de titularidade, penhora, judicial, subrogação, alguns tópicos ali, né? Beleza? Agora, o rol do 167, que é o rol de registro que está no 167, eu aconselho você dar uma olhada, dar uma lida, porque, gente, o examinador pode cobrar isso em prova. Ele pode cobrar lá, isso aqui é objeto de registro ou objeto de averbação? É registro ou averbação? E aí o ideal é que você conheça isso, o ideal é que você tenha conhecimento sobre qual é a natureza jurídica de cada um e se é registro ou se é averbação, tá? Então, você vai ter que ter esse conhecimento, beleza? Então, se é registro, tá no 167, inciso 1. Se é averbação, tá no 167, inciso 2, tá bom? Então, você guarda isso, porque o examinador pode cobrar isso em prova. Se ele cobrar em prova, você vai ter que saber, não tem para onde correr, ok? Beleza? Agora, esse rol do 167.1, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? E o do inciso 2, é taxativo ou exemplificativo? Então vamos guardar aqui. O 1, inciso 1, ele é taxativo. Então o registro só pode ser feito conforme determinado por lei, tá bom? O registro só pode ser feito conforme determinação e previsão legal. Ele é um rol taxativo. A lei que vai dizer o que vai ser objeto de registro no fólio real, ok? Agora, e a verbação? A verbação, ela é exemplificativa. Então, tem um rol ali no 672, mas esse rol, ele é o quê? Exemplificativo. Por quê, gente? Porque a jurisprudência já deixou bem claro que tudo que for importante para a matrícula, tudo que tiver relevância jurídica, ela deve ingressar na matrícula por meio de averbação. Que é o quê? Muitas vezes não é uma modificação, mas é uma alerta, uma cautela. Por exemplo, a verbação premonitória, está lá no Código de Processo Civil. É uma ação em andamento, uma execução em andamento, e essa verbação premonitória para quê? Avisar para qualquer um que esteja negociando com aquele imóvel que existe uma ação que pode levar aquele imóvel a uma penhora e o leilão, ou seja, aquele imóvel pode ser objeto de garantia para pagamento de credores dentro de uma ação de execução. Então, assim, isso é para informar, que inclusive pode ser objeto de fraude contra credores, porque se ele serve de garantia para o pagamento de credores e a alienação desse bem e essa garantia é perdida, ou seja, no momento que se vende esse bem, o devedor ou o vendedor se torna insolvente, aí está clara e evidente a fraude contra credores ou fraude à execução, dependendo do estágio que se tiver, tá bom? Beleza? Então aqui, jurisprudência já nesse sentido, registro é rol taxativo, só pode ser registrado que estiver expressamente previsto no 671 ou em normas com força legal equivalente, como leis federais específicas ou normas integradoras, porque de repente não está no 1, mas tem que ter previsão legal. O registro constitui direito real, exige legalidade estrita, ok? Agora, e a verbação? Rol exemplificativo. Pode-se averbar outros fatos jurídicos relevantes, ainda que não listados no inciso 2, desde que alterem a situação jurídica da matrícula. De alguma forma, vai levar uma alteração, faça uma alteração, ou leve uma informação para o quê? Segurança jurídica. Por quê? Gente, todo o acervo notarial registral, ele visa dar segurança jurídica para os negócios jurídicos, ok? Beleza? Jurisprudência, o rol do 67, está aqui, ó, é meramente exemplificativo, 672, comportando averbações que se harmonizem com o princípio da especialidade e da continuidade. E a gente não vai falar, por exemplo, tem alguma... deve estar aqui embaixo. Tem algumas averbações que são facultativas, outras são obrigatórias. Por quê? Precisa respeitar o princípio da continuidade, precisa respeitar o princípio da especialidade. O que é isso, professor? A gente viu lá atrás, numa aula específica de introdutória também dos registros públicos, não, acho que está um pouco mais para frente, que eu vou falar só de princípio. Lá a gente tem o quê? O princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade?
é um espelhamento entre o que está na matrícula e o título que está ingressando. Então, se Tício é casado na matrícula, Tício tem que ser casado também no título. Se Tício já estiver divorciado aqui, antes desse título entrar na matrícula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que averbar o divórcio dele aqui. Para aí sim, Tício divorciado aqui. Tício divorciado aqui, agora tem similitude, agora tem espelhamento. Isso é o princípio da especialidade. Especialidade aqui subjetiva, mas nós também temos a especialidade objetiva, que é a do imóvel, da coisa. Então, especialidade objetiva, especialidade subjetiva, elas têm que estar o quê? Em harmonia com o título que vai ingressar. Se essa informação da especialidade ela está desatualizada, eu tenho que entrar com a averbação de documentações que comprovam essa alteração do estado civil, essa alteração do imóvel, né, de tamanho, ou de desmembramento, ou de alguma coisa. Por quê? Porque muda a especialidade. As qualificações têm que ser equivalentes. E aí você respeita a especialidade e você respeita a continuidade. Porque você não pode pular informações, você tem que manter uma continuidade de registro. Primeiro, Tício tem que passar para Mévio, e Mévio tem que passar para Crésio. Não pode, por exemplo, Crésio chegar com um título aqui e querer fazer o ingresso dele aqui no registro de imóveis, se na verdade Mévio vendeu para Tício, para depois Tício vender para Crésio. Então, se aqui está no nome de Mévio ainda, tem que primeiro ingressar o título de Tício, para depois ingressar o título de Crésio. Isso é o princípio da continuidade. Tem que ser uma cadeia lógica, contínua, tá bom? Isso é segurança jurídica do sistema notarial registral, ok? É possível a averbação de decisão judicial que altere a titularidade de bem imóvel, ainda que não expressamente prevista lá no rol do 167, né? Então aqui, guarda isso, tá, gente? Registro taxativo, averbação exemplificativo, tá bom? Registro constitutivo é de direito real e a averbação ela é instrumental, ela é informativa, ela é modificativa, legal? Beleza? Então aqui existem vários exemplos que estão aqui, depois você olha cada um deles, tá bom? Aqui o contrato de locação, tá? Eu coloquei ele aqui, ó, contrato de locação com cláusula de vigência. Olha aqui, gente. Averbação do contrato de locação com cláusula de vigência, mais direito de preferência. Olha aqui, isso aqui é um contrato obrigacional, tá? Nós temos aqui um contrato que tem uma relação aqui obrigacional interpartes, obrigacional interpartes, mas o direito de preferência que é legal. Só que eu somando os dois aqui, esses dois, e ele ingressando no acervo registral, ele ingressando na matrícula, sendo averbado na matrícula do imóvel, ele vai ganhar força de direito real. Então vai ser um contrato obrigacional com força de direito real, podendo a pessoa que foi preterida no seu direito de preferência buscar o imóvel depositando o valor, buscar o imóvel onde tiver, tirar de quem quer que seja, tá bom? Por quê? Porque ele pode perseguir a coisa, tá bom? Porque é direito real. Averbação de cláusula de empenhorabilidade, voluntária, e aí tem mais outras coisas aqui, tá? Que você pode tá dando uma olhada. Eu queria só a gente finalizar aqui, averbações obrigatórias e facultativas. Gente, tem averbações que elas são obrigatórias. Se elas não forem feitas, não terá como você ingressar com outro título. Por exemplo, alteração de nome. Há um equívoco no nome. Lembra que eu falei que tem que ter o espelhamento? Isso aqui é o quê? É para atender o princípio da especialidade subjetiva. O CPF que está com equívoco. O regime de bens que mudou. Tá? Um cancelamento de ônus. Uma hipoteca, por exemplo, né, paga. Penhora, resto, sequestro, ou seja, averbar para retirar ou averbar para colocar. Então, isso tudo que modifica. E são o quê? Averbações obrigatórias. Agora, tem as facultativas. Aquelas facultativas são mais o quê? Informativas. Aquela está alertando os possíveis compradores para que ele não alegue o quê? Não alegue boa-fé depois, tá? Ação possessória, notificações extrajudiciais, cláusulas resolutivas expressas, contratos acessórios. Isso aqui é o quê? São informações, as facultativas são informações juridicamente relevantes para ingressar na matrícula, tá bom? Tem a Lei 13.097 que trata dessa concentração matricial, ok? Salvo engano, é o artigo 54 da 13.097.
tá? Aplicações práticas aqui da atividade do legatário, né? O notário registrador deve conhecer os limites e possibilidades do 67 para a qualificação dos títulos, especialmente quando envolve negócios jurídicos atípicos ou inovadores, títulos estrangeiros ou atos administrativos, solicitações de averbações com base em decisões judiciais não previstas na Lei de Registros Públicos, exigência de continuidade e especialidade, seja subjetiva, seja objetiva, tá bom? Beleza? Então, ó, aqui a possibilidade, ó, assim, exemplo real, é possível averbar cláusula de penhorabilidade convencional em favor de terceiro fiduciário, né? Aquele terceiro fiduciário? Sim, desde que tenha previsão expressa, finalidade legítima e não prejudique terceiros. Está aí a posição do STJ nesse sentido. Então, guarde isso, chave de ouro aí, tá? Palavra-chave de ouro. Averbar é informar o que modifica o registro, mesmo que a lei não tenha previsto expressamente, mesmo não tendo previsão expressa de que aquilo ali é um ato de averbação, é possível averbar, porque você está levando informação ou modificativa para o registro, ou informação acautelatória, ou informação para proteção de terceiros que venham negociar com o proprietário lá daquela propriedade. Gente, já foram aqui quase 30 minutos, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui. Leiam o material, tá com dúvida, pode enviar para mim, tá ok? Valeu, gente. Beijo no coração, fiquem com Deus e paramos por aqui.